Meu nome é Raimundo, mas todo mundo aqui em Cuiabá me chama de Mundico. Tenho 60 anos, nasci e fui criado no interior do Maranhão. Porém, cá estou desde os meus 32 anos. A vida aqui é simples. A gente planta, colhe, agradece e tenta dormir com a consciência tranquila. Naquele dia acordei como de costume, antes do sol mostrar a cara no céu. O galo mal tinha cantado quando botei água no fogo para passar o café. Minha esposa ainda estava deitada, encolhidinha na rede, e antes de sair deixei um beijo na testa dela, como faço todo dia. Eu estava indo para a roça de mandioca, que fica a uns 40 minutos de caminhada da minha casa. Não é longe, mas o caminho atravessa uma parte de mata fechada. Pequena, mas escura e densa. Já estou acostumado, nunca tive medo, nunca vi nada demais, e olha que vou ali quase todo dia. Levei minha enxada, um garrafão com água e um punhado de farinha e carne seca embrulhada num pano. Passei o dia todo limpando o terreno, capinando e plantando. Quando me dei conta, o céu já estava tingindo de laranja por trás das árvores. Juntei minhas coisas e comecei a voltar. Foi aí que percebi que tinha me atrasado mais do que devia. O sol tinha se escondido de vez, e a mata já estava mergulhada naquela escuridão esquisita, que não é nem noite, nem tarde. O tipo de breu que faz os grilos calarem a boca e até o vento parecer que segura a respiração. Eu já estava no meio da trilha quando ouvi alguém cortando lenha. Um toco seco sendo rachado com força. Deve ser o Zé Bolacha, pensei. Ele mora ali perto e costuma rachar lenha até tarde. Continuei andando, tentando não dar muita atenção. Mas aí veio um som que me gelou de preocupação. Um choro alto e desesperado de criança. Parou meu passo na hora. Vinha mais adiante na trilha, para o lado direito, perto de onde tem uma pedra grande que a gente chama de Pedra do Sapo. Como disse, isso me deixou preocupado, pois pensei que podia ser alguma criança perdida ou alguém precisando de ajuda. Mesmo com o medo subindo no peito, decidi ir ver. Conforme eu me aproximava do som, o choro parecia se afastar. Era como se fosse entrando mais fundo na mata, e quanto mais eu tentava seguir, mais o som ia se distanciando. Porém, nunca parava. Aquela choradeira sofrida ia me puxando para dentro do mato, como se estivesse me chamando. Cheguei perto da Pedra do Sapo, já com o coração batendo na boca. E foi aí que vi uma sombra ou massa escura. Não era uma pessoa, era como se fosse um contorno parado ao lado da pedra. Aquilo não tinha rosto, nem forma exata, parecia mais a ausência de luz do que qualquer outra coisa. E antes que eu conseguisse me mexer, senti um bafo gelado no meu ouvido, e ouvi claramente. Usei aquela corda para acabar com a vida dele. Na hora que ouvi aquele sussurro, senti meus cabelos dentro do chapéu se levantarem e eu travei. Meus pés pareciam grudados no chão e uma tontura tomou conta de mim como se o mundo tivesse girando fora do eixo. A sombra ainda estava ali e eu sentia que ela sabia que eu a estava vendo. O pior de tudo era a voz. Não parecia só um som, era como se tivesse entrado direto na minha cabeça. Eu sentia a dor daquele lamento no meio do peito, como se fosse uma tristeza sem igual. Eu disse, Deus é mais, e corri. Corri como um condenado, tropeçando nos galhos, arranhando os braços e o rosto. Não tenho mais idade para isso, e acho que é por isso que sentia como se fosse morrer de exaustão ali. Mas quando finalmente vi a luz da estrada, caí de joelhos. A respiração vinha rasgada e o coração parecia que ia estourar dentro do peito. Cheguei em casa coberto de suor, barro e carrapicho. Francisca estava me esperando perto do tanque, mas quando me viu daquele jeito, largou o pano que estava costurando e correu até mim. Eu tremia feito vara verde e não conseguia dizer nada, só balançava a cabeça e repetia baixinho. Tem coisa errada lá, tem coisa errada lá. Ela me levou para dentro,
Me deu um copo com água com açúcar e tentou entender o que tinha acontecido. Mas eu não conseguia contar. Cada vez que eu lembrava da voz, da sombra, do choro, parecia que algo apertava meu peito e minha garganta. Naquela noite eu nem consegui deitar na cama direito para vocês terem noção. Fiquei sentado na cadeira da sala, olhando para o nada com a mente zonza. Francisca rezava baixinho no quarto e eu ouvia. Eu sentia que ela também estava assustada, mas tentava manter a calma por mim. Quando finalmente peguei no sono, tive um sonho estranho. Eu estava no mesmo caminho, mas estava tudo seco e morto. As árvores sem folhas e o chão rachado igual tribique. A sombra estava lá, mas dessa vez ela tinha olhos. Eram olhos bem grandes, fundos e tristes. Quando acordei, estava molhado de suor, com a boca seca e o corpo pesado como chumbo. Os dias seguintes foram piores. Eu tentava voltar à rotina, mas não dava. Acordava toda noite com pesadelos, sempre por conta do choro, sombra e corda. Comecei a ouvir o barulho de lenha sendo rachada mesmo quando estava de dia. Às vezes sentia como se alguém estivesse atrás de mim, mesmo dentro de casa. Francisca começou a ficar preocupada de verdade. Disse que eu estava ficando tocado, que isso podia ser coisa ruim, dessas que grudam na gente. Um dia, sem aguentar mais, ela pegou minha mão e disse: Mundico, a gente vai na Dona Alzará, ela vai te benzer, vai tirar esse peso do teu espírito. Dona Alzará era uma das mais antigas da região e sabia das rezas, das plantas e dos banhos. Muita gente dizia que ela via coisas que os outros não veem. Eu disse não, mas não tinha forças para ficar negando ajuda. A sombra ainda me seguia, nos sonhos, nos cantos da casa e até nos cochilos rápidos da tarde. Eu precisava de ajuda, e Dona Alzará era minha última esperança. No dia seguinte, Francisca preparou tudo logo cedo. Colocou um pano branco dentro da sacola, uns galhos de arruda e pegou uma garrafa de água da cacimba. Disse que Dona Alzará sempre gostava de trabalhar com o que era puro, tirado da terra. A casa dela ficava um pouco afastada, num morro perto da estrada velha que corta minha casa. Era uma casa simples, com um terreiro limpo e cheio de plantas e imagens de santos. Quando a gente chegou, ela já estava na porta, como se estivesse nos esperando. Usava um vestido comprido florido, os cabelos brancos presos num coque alto e um olhar que parecia atravessar a gente. Não perguntou muita coisa, só mandou a gente entrar e se sentar. Me olhou de cima a baixo e disse: Tem coisa grudada em ti, homem. Tu foi onde não devia. Na hora, minhas pernas bambearam. Era como se ela tivesse visto tudo o que eu vi, sem que eu precisasse contar. Ela pediu que eu tirasse a camisa e sentasse num banco baixo de madeira. Então pegou a água e começou a rezar em voz baixa, enquanto fazia o sinal da cruz nas minhas costas e na minha testa com um galho. A oração não era das que a gente ouve na missa. Era antiga, cheia de palavras enroladas, meio cantada, meio sussurrada. Esse resto de alma que te seguiu se amarrou aqui nesse mundo com sofrimento. Não achou descanso e ficou presa na lembrança da dor. Quando tu ouviu o choro e a voz, foi ela pedindo para ser notada. Mas isso suga tua força, Mundico. É peso que homem nenhum aguenta carregar. Ela disse sem parar de rezar. Aquela sessão durou mais de 1 hora, e em certos momentos o galho tremia na mão dela, como se estivesse recebendo choque. Em outros ela cuspia no chão e murmurava coisas mais fortes, como se estivesse brigando com alguém. Eu suava, tremia, o coração parecia bater nas costas. A cada reza eu sentia um alívio leve, como se um pano molhado estivesse sendo tirado do meu corpo, camada por camada. No fim, ela me deu um banho de ervas. Jogou a água do pescoço para baixo e mandou que eu não me enxugasse. Disse para deixar secar no corpo, para que a força da reza ficasse comigo. Entregou um patuá costurado à mão,
com fumo de rolo, casca de pau-ferro e um fiapo de cruzeta. Usa isso no pescoço por 9 dias. Depois enterra na beira da mata, perto de onde tudo começou. Mas se escutar choro ou sussurro, finge que não ouviu. Aquilo não quer mais tua ajuda, quer tua alma, ela disse, olhando fundo nos meus olhos. Saí de lá mais leve, mas ainda com medo. Era como se meu corpo tivesse voltado ao normal, mas minha mente ainda carregasse a lembrança daquilo tudo. Francisca me levou para casa em silêncio. Ela apertava minha mão com força o tempo todo, como se dissesse que eu não estava sozinho. Naquela noite, dormi bem pela primeira vez desde o dia da sombra. Consegui fechar os olhos sem pesadelos. Era como se a reza tivesse varrido a casa toda e a presença que me cercava tivesse desistido de me seguir. Depois daquela noite, as coisas foram voltando ao lugar. Aos poucos. No início era como se eu tivesse saído de uma febre longa. O mundo parecia mais calmo, o ar mais leve, e até o cantar dos passarinhos de manhã parecia diferente. Passei a dormir melhor e o peso no peito foi sumindo. Francisca me vigiava com olhos atentos, sempre com um chá na mão e um carinho que me salvou. Segui usando o patuá como Dona Alzará mandou. No 9º dia fui até a beira da mata. O coração acelerou quando cheguei perto, mas não entrei. Só cavei com a ponta da enxada um buraco raso, enterrei o patuá e fiquei ali calado. Antes de ir embora, disse baixinho: que Deus te dê paz, onde quer que tu esteja. Nunca mais ouvi o choro nem o som da lenha sendo rachada. A sombra também nunca mais apareceu. Mas a lembrança ficou, e a lembrança pesa. É como se uma parte de mim tivesse envelhecido 10 anos naquele dia. Contei isso para pouquíssimas pessoas, pois aqui muita gente acredita, muita gente não. Tem uns que riem, outros que se benzem só de ouvir falar. Mas eu vivi aquilo e por mais que alguém tente explicar como alucinação, cansaço ou história de matuto, eu sei o que vi, o que ouvi e o que senti. Voltei a trabalhar na roça, mas nunca mais deixei o tempo me enganar. Se o sol começa a se pôr, eu largo tudo e volto. Não interessa se está no meio do plantio ou faltando um pedaço da cerca, eu respeito o horário da mata agora. Francisca, sempre que vê que eu fico quieto demais, me abraça. Às vezes acho que ela também sentiu alguma coisa naquela noite, mesmo sem ter entrado no mato. Ela diz que foi Deus que mandou Dona Alzará naquele momento, e eu acredito, porque se não fosse aquela reza, não sei se eu ainda estava aqui contando isso. Dona Alzará, pouco tempo depois, se mudou para perto da filha. Disseram que ela estava cansada e que queria descansar os ossos. Antes de ir, passou aqui em casa e me entregou uma folha dobrada com umas palavras escritas à mão. Disse que era para ler em caso de vento quebrado, como ela chamava essas assombrações. Guardei aquilo como quem guarda um testamento. Hoje, quando sento na área e olho para o caminho da mata, ainda sinto um arrepio. Não de medo, mas de respeito. Me chamo Rivaldo, e não vou dizer de que cidade sou nem o nome do lugar onde tudo isso aconteceu. Não por medo, embora haja um pouco disso também, mas porque aprendi que às vezes é melhor não nomear as coisas, como se ao dizê-las em voz alta você desse mais força a elas. E isso aqui, isso já tem força demais. A única coisa que vou contar é o que vi, o que soube, e que mesmo que eu quisesse não consigo esquecer. Não tenho nada de especial. Conserto telhados, encanamentos e o que aparecer. Tem semanas boas e outras que mal dá para o pão, mas às vezes acontece algo que eu mesmo não entendo direito. Vejo coisas que outras pessoas não veem. É como se eu tivesse ficado com um pedaço de outro mundo grudado nos olhos.
Não gosto de falar disso porque toda vez que falei me dei mal. Há pouco tempo me chamaram para consertar o telhado de um orfanato daqueles que só continuam de pé por milagre. Ficava longe do centro, meio escondido, com aquele ar de lugar onde o tempo parou, mas não de um jeito bonito. Cheguei numa manhã nublada com as ferramentas no ombro. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o silêncio. Não aquele normal de lugar tranquilo. Não, era um silêncio que pesava no peito. Enquanto trabalhava, dei uma olhada no pátio e tinha uns 8 ou 9 meninos brincando com uma bola murcha. Tudo bem até que vi as marcas. Eram no pescoço, parecendo uma queimadura antiga, mas não com aparência de cicatriz. Era mais funda, como se algo tivesse deixado uma marca por dentro. É difícil de descrever. Pensei que talvez tivessem sofrido um acidente ou tivessem alguma doença rara. Quando desci, tentei comentar com o responsável, um homem magro de olhar fundo. Mal comecei a falar das marcas e ele me interrompeu. Disse que não sabia do que eu estava falando e que ali não havia nada estranho. Me deu um sorriso que não chegou aos olhos e mudou de assunto. Me ofereceu um café e disse que era melhor eu terminar minha parte o quanto antes. Não deixou mais eu entrar no pátio. Voltei para o telhado, mas não conseguia tirar a imagem das marcas da cabeça. Naquela noite sonhei com elas. Mas não como as vi, e sim acesas, como brasas vivas. E mais, algo se movia em volta das crianças. Algo que claramente não era humano. Na semana seguinte, quando voltei para terminar o serviço, vi menos crianças. Pensei que talvez estivessem em aula ou de castigo, sei lá. 1 ou 2 rostos não estavam mais lá, mas eu não sabia os nomes nem contava, então não dei muita atenção. O estranho foi que isso começou a acontecer com frequência. Cada vez que eu ia, tinha menos crianças. Mas nunca o suficiente para levantar suspeitas. Sempre havia algumas diferentes, como se estivessem revezando. Ninguém parecia achar estranho. As crianças seguiam do mesmo jeito, caladas, brincando sem muito entusiasmo e sem notar que faltavam colegas. Um dia, enquanto varria a área do telhado, uma das meninas me cumprimentou. Perguntei se o pescoço dela doía. Ela me olhou estranhando e disse que não. Apontei o lado onde estava a marca, mas ela só deu de ombros. Era como se nem tivesse marca, como se a marca só estivesse ali para olhos como os meus. Entendi que eu não podia fazer nada. Ir à polícia e dizer o quê? Que as crianças têm queimaduras invisíveis que ninguém nota e que algo ou alguém está levando elas? Eu não tinha provas, não tinha nomes e não fazia sentido. A única coisa que eu tinha certeza era que essas crianças estavam marcadas e alguém estava usando elas. Não para proteger, nem para salvar ninguém, mas para ganhar alguma coisa. Poder, dinheiro, sei lá. Mas é sujo. Depois do orfanato, tentei esquecer. De verdade tentei. Mas toda vez que fechava os olhos, via aquelas marcas, como se tivessem tatuado minha memória. E mesmo sem querer, comecei a juntar pedaços. Anotei datas, rostos e comecei a vigiar a entrada do orfanato de longe. Vi carros pretos chegando à noite, com os faróis apagados. Nunca levavam as crianças, só adultos. Sempre bem vestidos, com relógios caros e óculos escuros, mesmo à noite. Me convenci de que talvez eu estivesse exagerando, que minha cabeça estava pregando uma peça. Mas algo dentro de mim sabia que não. Então comecei a perguntar por aí sem chamar atenção. Foi quando me falaram de Hilário, um velho que mora na beirada da vila, numa casa que parece que vai cair, mas nunca cai. Custou uma garrafa de pinga e umas palavras meio atravessadas, mas ele me recebeu. Era um cara magro como vara seca, com olhos que quase não piscavam. Contei tudo. O que vi, as marcas e as crianças. Ele não riu nem se espantou,
Só ficou em silêncio e depois de um tempo disse: "Já estão entregues." Falou assim como quem comenta o tempo. Perguntei o que ele queria dizer com entregues. Ele explicou que existem pactos antigos, tão antigos que não estão mais em livros nem contos. Pactos com coisas que não têm nome em nenhuma língua humana. Demônios, se eu quisesse chamar assim. Espíritos famintos. E que esses pactos não são feitos com sangue próprio, são feitos com sangue alheio e inocente. E por que crianças? Perguntei. Porque são as que mais valem, porque não têm malícia e a alma delas brilha mais. Quis saber se dava para quebrar esse pacto, se havia alguma forma de salvá-las. Olhei para ele esperando alguma fórmula, um ritual, mas o que ele me disse me deixou seco. Você não pode fazer nada, e se for esperto, nem tente. Insisti, mas ele disse que não era pacto feito por algum bruxo da vila, ou por um doido qualquer, era coisa grande, de gente com poder, gente que aparece na TV e que faz discursos. Vocês sabem de que tipo de gente estou falando, né? Gente que pode mover as coisas sem que ninguém perceba. As crianças são entregues e ninguém faz perguntas de onde vêm. E quem entrega? Perguntei. Os mesmos que pagam para ter tudo. Dinheiro, influência, anos extras de vida. E conseguem porque cumprem sua parte. Acredite, saí de lá com o estômago virado. Não só de medo, mas também de impotência. Porque mesmo vendo com meus próprios olhos, eu não podia fazer nada. Ninguém acreditaria. E se eu falasse demais, podia acabar muito mal. Depois disso, parei de ir perto do orfanato. Não por covardia, mas por bom senso. É como ver uma casa pegando fogo e saber que você não tem água. A única coisa que dá para fazer é olhar de longe e torcer para que o fogo não se espalhe. Hoje em dia mal consigo dormir. Cada vez que cruzo com uma criança na rua, fico com vontade de olhar o pescoço dela. E às vezes, só às vezes, juro que vejo aquelas sombras de novo. Não escrevo isso para ajudar ou porque acho que vai mudar alguma coisa. Escrevo porque em algum momento alguém vai ver o mesmo. E quando isso acontecer, vai sentir a mesma raiva inútil. Olá, comunidade. Quero contar algo que me aconteceu há alguns anos, quando eu trabalhava numa empresa de móveis famosa pelas suas cadeiras de escritório e gamers. É uma marca conhecida e muito cara. Eu era responsável por entregá-las, mas meu trabalho não era só levar as cadeiras. Eu também precisava montá-las onde quer que fosse o local. Naquele dia, eu tinha uma entrega numa casa grande daquelas antigas, com muitos quartos e muita decoração. A fachada em si não dizia muita coisa, mas ao entrar, sentia-se aquele estilo bem colonial, como aquelas casas de gente rica em filmes antigos. Quem me atendeu foi a senhora da limpeza. Ela me disse que o patrão não estava, mas que eu podia entrar e montar a cadeira com calma. Me indicou um estúdio, um quartinho ao lado da escada. Me deixou lá e falou que ia rapidinho até a loja. Bem no final da escada, no segundo andar, havia uma imagem de uma virgem em tamanho real, muito detalhada. Porém, não era nenhuma virgem que eu conhecesse. Tinha um estilo mais europeu e uma expressão mais séria do que as representações que eu estava acostumado. Parecia algo que eu já tinha visto em um documentário sobre a Europa Oriental ou algo assim, mas eu não tinha certeza. Até aí tudo estava normal. Levei a caixa da cadeira para o estúdio, tirei as peças, minhas ferramentas e me organizei. Comecei a trabalhar porque eu tinha um tempo justo para a próxima entrega. Estava parafusando uma parte do encosto quando ouvi um barulho atrás de mim, como se viesse da escada, como se algo tivesse caído. E imediatamente depois, como se algo tivesse corrido. Virei rápido.
De onde eu estava não dava para ver a escada, mas dava para ver um pedaço do corredor no segundo andar, atrás de um corrimão. Enquanto eu virava, juro que vi alguém correndo pelo corredor. Não consegui ver bem, mas parecia que essa pessoa cobria a cabeça, como se estivesse com um cobertor ou uma manta por cima. Me levantei de repente, mas claro que não saí do estúdio. Sendo completamente sincero, parecia que alguém tinha saído do banho, se enrolado inteiro e atravessado correndo o corredor. Isso apesar de que a casa deveria estar vazia, ou talvez a senhora ainda não tivesse saído. Mas isso não fazia sentido, porque eu tinha visto ela sair. Voltei para a cadeira e continuei montando, mas já não me sentia à vontade. 2 minutos depois ouvi outro barulho lá em cima, como passos correndo de novo, só que dessa vez mais fortes e se aproximando. Saí do estúdio, agora completamente convencido de que havia alguém lá em cima. Parei na escada, olhando para a Virgem, e foi aí que algo me incomodou. Tive a sensação de que a imagem estava olhando para outro lugar. Não sei como explicar, mas quando cheguei, a Virgem estava olhando para frente, bem na direção da porta do estúdio. Mas naquele momento, a cabeça dela estava girada, como se agora olhasse para a esquerda. Era sutil, mas juro que dava para perceber, ou pelo menos eu queria acreditar que dava. Fiquei parado ali com uma sensação muito estranha. Não conseguia parar de olhar para ela. E justo nesse momento a senhora voltou. Entrou com as sacolas e me cumprimentou normalmente. Ela me viu parado ali, olhando para a Virgem, não disse nada, e subiu com toda a tranquilidade do mundo. Então abriu uma gavetinha perto da imagem e tirou uma espécie de corrente forrada de veludo preto. Aproximou-se da Virgem, envolveu a imagem com a corrente e a prendeu com um clique, como se tivesse colocado um cinto nela. E pronto, desceu como se nada tivesse acontecido. Ela me perguntou se faltava muito, e eu disse que não, que já estava quase terminando. Acabei de montar a cadeira o mais rápido que consegui e fui embora sem fazer mais perguntas. Nunca soube o que foi aquilo, nunca soube se realmente, soa estranho dizer, mas nunca soube se realmente a Virgem se moveu ou se eu vi errado. O que eu sei é que desde então, toda vez que eu tinha uma entrega em casas grandes como aquela, eu as fazia com uma sensação estranha. Era tipo um mau pressentimento, esperando que aquilo não acontecesse de novo. E assim me despeço, desejando nunca mais ter uma história dessas para contar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Fiquei em casa por 3 dias para tirar férias do trabalho. Vinha trabalhando um ano inteiro de segunda a domingo e precisava disso. Moro em uma área muito rural, a cerca de 1 hora da cidade. Honestamente, eu precisava dessa pausa, pois sentia que a qualquer momento meu corpo iria colapsar. No meu primeiro dia de folga, fiquei em casa assistindo TV, jogando videogame, entre outras coisas. Por volta da hora do jantar, uma batida veio da porta da frente. Sentei-me no sofá e olhei para o relógio, vendo que eram 19 horas. Em geral, era estranho alguém estar na minha casa naquela hora da noite, mas fui até a porta e a abri. Um homem estava na porta, sorrindo para mim. Ele se parecia com qualquer outro cara, sem características especiais nem nada. "Como posso ajudar?" Eu perguntei, olhando atrás dele e não notando nenhum carro. O homem manteve o sorriso enquanto repassava todo o cenário em que se encontrava há poucos minutos. Ele disse que estava na estrada que ligava à minha garagem quando alguém bateu em seu carro e foi embora, deixando-o preso e tendo que me pedir ajuda. Do jeito que ele descreveu, e só de olhar para ele, as coisas não pareciam fazer sentido.
Minha entrada ficava longe da estrada e as chances dele sofrer um acidente logo na entrada eram quase zero em uma estrada tão vazia. Eu disse a ele que chamaria a polícia se ele quisesse, mas o cara recusou. Ele disse que queria meu telefone emprestado para ligar para a esposa dele. Levei alguns segundos para responder e quando respondi eu disse que chamaria a polícia. E pronto, o sorriso do homem desapareceu e ele disse: "Não se preocupe com isso", e se afastou da entrada. Fechei a porta e olhei pela janela enquanto o homem descia e desaparecia no escuro. Depois de um momento, liguei para a polícia só por segurança. Cerca de 20 minutos depois, recebi uma ligação deles dizendo que não havia sinais de acidentes na estrada. Fiquei acordado até tarde naquela noite, olhando pelas janelas e sentindo-me um pouco desconfortável com a situação. Morava praticamente no meio do nada, sozinho e sem arma, e para piorar tudo, isso estava acontecendo no meu dia de folga. Quando deu meia-noite, eu estava cansado demais para ficar acordado, então subi para o meu quarto e me arrumei. Depois deitei na cama e adormeci profundamente. Lembro-me de acordar freneticamente, mas sem entender o porquê, como se talvez tivesse ouvido algo durante o sono. Olhando para o lado, eram cerca de 3 da manhã. Levantei-me da cama e fui até a porta para poder ouvir qualquer som no resto da casa. Estava quase tudo quieto, mas pude ouvir um leve farfalhar vindo de algum lugar. Desci as escadas com cuidado para verificar, rezando para que fosse apenas as árvores roçando na casa. Quando cheguei ao corredor do andar de baixo, percebi que o som estava se movendo ao longo da borda da casa e em direção à frente. Senti meu coração acelerar enquanto tentava me assegurar de que estava tudo bem, mas então o farfalhar parou e apenas um momento depois houve uma batida na porta. Fiquei parado no final do corredor, olhando para a porta da frente. Depois de alguns segundos me afastei e fui até uma pequena janela na lateral da casa que dava para a varanda. Através das persianas pude ver 2 homens, ambos com roupas escuras e ambos segurando algo nas mãos. Eram enormes chaves de grifo. Meus olhos se arregalaram de medo enquanto recuei e caminhei silenciosamente de volta para o meu quarto. Mais batidas ecoaram pela casa enquanto eu chamava a polícia. Já com o telefone, as batidas se transformaram em baques e eu imediatamente soube que eles estavam tentando arrombar a porta. Golpe após golpe, sem parar por mais de 5 minutos, sacudindo a casa toda. Eu sabia que eles iam entrar antes que a polícia aparecesse em casa. Disse à atendente que estava saindo pela janela e desliguei. Puxei a persiana, abri a janela e estava muito frio. Pulei e saí correndo para trás de casa para me esconder no mato. Assim que eu passei correndo pela lateral da casa, em direção à floresta, ouvi um grito. Havia outra pessoa na parte de trás da minha propriedade. Ele gritou para que eu ficasse parado, senão iria atirar. Ele tinha um sotaque muito forte e rapidamente percebi que era um estrangeiro. Tive que ficar onde estava, não valia a pena arriscar minha vida e tomar um tiro. Ele gritou para que seus parceiros viessem até nós, e logo eles estavam na parte de trás de casa. Enquanto eles me puxavam em direção à propriedade, mencionei que eles podiam pegar tudo e que a polícia estava a caminho. Isso foi um grande erro, pois quando mencionei sobre os policiais, eles começaram a me bater com aquelas enormes chaves. Caído no chão, achei que ia morrer. Sentia que cada parte do meu corpo estava sendo quebrada. Precisei fingir que tinha apagado para que eles parassem, e nisso eles começaram a andar a caminho da minha janela. A última coisa que consegui raciocinar foi o barulho das sirenes, e eles passando correndo ao meu lado, em direção à floresta. Um policial veio até mim e viu o estado em que me encontrava. Ele ligou imediatamente para a emergência, que veio muito rápido. Tive um braço, 2 dedos e uma costela quebrada, além de vários hematomas pelo corpo e na cabeça. As pessoas que fizeram isso comigo nunca foram encontradas, e pouco me lembro do rosto deles.
O homem que bateu em minha porta pedindo para que eu ligasse para sua esposa não estava com eles. Eu não o vi na porta na segunda vez e não era ele na parte de trás da minha casa. Mesmo assim, detalhei seu rosto aos policiais, pois tenho certeza que ele estava envolvido. Após me recuperar, coloquei câmeras em minha propriedade, coisa que deveria ter feito há muito tempo. Juro que achei que ia morrer naquela noite. Os humanos são piores que qualquer outra coisa. Nem animais são tão sangue frios desse jeito. É a primeira vez que compartilho uma história, e o que vou contar aconteceu no ano passado. Tenho 2 filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano. Então, essa história aconteceu quando minha menina ainda era recém-nascida, mais ou menos com 2 meses. Foi de madrugada quando tudo isso começou. Não tenho ideia de que horas eram, mas suponho que tenha sido à meia-noite ou um pouco mais. Todos na casa estavam dormindo profundamente. Na frente da minha casa tem um campo de futebol e atrás um cemitério. Bom, eu estava sonhando que estava do lado de fora da minha casa com vista para aquele campo. Estava tudo escuro e eu só olhava sem saber exatamente o que procurava. De repente, alguém apareceu andando pelo campo de futebol. Era como se uma pessoa muito grande se arrastasse. Apesar do enorme tamanho da primeira, a segunda sombra parecia a de uma criança. A sombra grande estava se arrastando em direção ao cemitério. Quando vi essa cena bizarra, fiquei com medo o suficiente para aquela coisa se virar em minha direção. Eu sabia de alguma forma que eu estava dormindo, então me concentrei para poder voltar para minha casa, pensando que assim estaria segura. E do melhor jeito que pude fiz isso. Voltei aos poucos até chegar ao meu quarto, mas não antes de ter uma sensação horrível. Algo não me deixou andar e muito menos me deixou se mover. Eu mal conseguia me segurar na parede quando finalmente cheguei na minha cama. Deitei-me e automaticamente assim que caí na cama, abri os olhos. Eu tinha acordado, mas aquela figura preta, aquela dos meus sonhos, agora estava ali conosco no meu quarto. Era tão escura que realçava a escuridão do quarto. Gritei e gritei, mas percebi que minha voz não saía. Queria acordar meu marido, que estava dormindo ao meu lado, mas não consegui. Tentei com todas as minhas forças, e aquela coisa se escondeu entre algumas coisas do quarto e só esticou a cara para me olhar. Mas como se percebesse que eu não conseguia me mover, voltou para a pouca luz de novo, como se estivesse me provocando. Essa figura estava lá, de pé no meu quarto. O medo que isso me deu foi tanto que de repente um grito conseguiu sair, o suficiente para meu marido acordar assustado, me perguntando o que estava acontecendo. Aquela coisa se escondeu novamente. Meu marido achou que havia algo errado com o bebê, que estava no meio de nós dois, mas eu disse a ele que tinha alguém no quarto e que tinha acabado de se esconder. Ali está, tome cuidado, por favor, disse a ele, muito assustada, apontando para onde aquilo tinha ido. Ele me disse que não havia nada, mas implorei que ele verificasse, e ele finalmente espiou atrás de onde eu vi aquela coisa e voltou para a cama. Ele me disse para ir dormir, para me acalmar, que não tinha nada, que era para tentar descansar. E bem, eu adormeci muitos momentos depois. É muito cansativo cuidar de um recém-nascido, e como eu estava exausta, simplesmente adormeci. No dia seguinte, contei ao meu marido o que tinha acontecido, o que sonhei, o que vi, o que entrou em casa. Porém, ele não me disse nada a respeito. Nada até semanas depois, quando estava contando para alguns parentes, e ele se atreveu a contar o que viu naquela noite. Ele disse que quando eu o acordei, quando ele foi verificar atrás de onde eu havia apontado, ele viu uma coisa enorme escondida, como se tivesse medo de ser descoberta.
mas ele não quis dizer nada. Ele sabia bem que isso não era algo normal, então não quis falar nada para que eu não pirasse ainda mais naquele momento. O que iríamos fazer, afinal? Sair correndo? Tentar atacar aquela coisa? Ele falou. Mesmo assim, reclamei com ele. Eu disse a ele que se eu vi, e ele também, então eu não estava louca. Passei as semanas anteriores pensando que talvez estivesse louca, e isso não foi legal de se fazer. Eu sei que ele não mentiria sobre uma coisa dessas, principalmente por ser algo tão próximo do nosso bebê. A história também não termina aí. Mais tarde percebi que tinha começado antes, meses antes mesmo da bebê nascer. Eu estava sozinha em casa com meu filho mais velho quando meu marido voltou do trabalho, depois das 23 horas. Lembro-me bem dessa ocasião, embora ele não me tenha contado muito bem o que tinha visto lá fora. Ele me disse que viu uma silhueta escura, muito alta, parada no nosso telhado, mas como viu somente de relance, acabou entrando para dentro. Ele não achou que isso fosse algo tão importante, até ver aquilo dentro do nosso quarto. E aqui quero te perguntar o que posso fazer. Gostaria de saber se você sabe o que foi aquele sonho, se estamos em perigo ou como podemos nos proteger. Um abraço e obrigado por qualquer recomendação que você possa me dar. Essa história se passa em meados dos anos 2000, quando eu estava no penúltimo ano do ensino médio. Eu fazia parte do time de hóquei da escola e naquele ano ganhamos o campeonato estadual. O capitão do time, cujo nome era Dexter, deu uma festa enorme para comemorarmos e praticamente toda a escola compareceu. A casa do Dexter era enorme e ele provavelmente era o garoto mais rico da nossa escola naquela época. Eu nem consigo me lembrar quantas garrafas de cerveja bebi naquela noite, mas com o tempo fui ficando cada vez mais bêbado. Eu estava me divertindo demais e a festa deve ter durado cerca de 5 horas. Lembro-me de que começou às 9 da noite e terminou por volta das 2 da manhã. Depois que a festa acabou, fui para casa com 3 amigos meus que também faziam parte do time de hóquei. Os nomes deles eram Thomas, William e Jack. Fomos no carro do William, que estava dirigindo. Jack estava no banco da frente, enquanto eu e Thomas estávamos no banco de trás. Eu estava sentado atrás de Jack e Thomas atrás de William. Todos nós estávamos alcoolizados e era completamente impróprio para qualquer um de nós dirigir. Depois de estarmos na estrada por cerca de 5 minutos, senti o carro começar a balançar sem parar. Senti o carro subir, como se estivéssemos no ar, e quando olhei pela janela, vi que estávamos caindo de um penhasco. Lembro-me vagamente de todos gritando como loucos. O carro então bateu no chão abruptamente e minha perna esquerda foi gravemente atingida com o impacto. A dor era excruciante. Eu já tinha quebrado essa perna antes, mas aquela dor era 10 vezes pior. Ouvi Thomas dizer que não conseguia mover nada e que se sentia paralisado. Nós dois continuamos gritando por William e Jack, mas não houve resposta de nenhum deles. Tive que aceitar a possibilidade de que ambos haviam morrido no impacto. Peguei meu celular antigo do bolso e fiquei chocado ao ver que ainda funcionava, embora estivesse rachado. Disquei o número da emergência e informei sobre o acidente e nossa localização. Eles disseram que chegariam imediatamente. Pouco tempo depois, vários paramédicos chegaram ao local e fui levado a um hospital de ambulância. Não sei quanto tempo passou, mas acabei adormecendo. Acordei na manhã seguinte e vi toda a minha família em frente à cama do hospital onde eu estava. Todos choravam, mas se sentiam aliviados por eu ter sobrevivido. Então, uma enfermeira entrou no quarto com um semblante sério e eu soube que vinha notícia ruim, e estava certo.
Ela me disse que não tiveram escolha a não ser amputar minha perna esquerda. Eventualmente eu receberia uma prótese. Também me informaram que meu amigo Thomas nunca mais conseguiria andar e que William e Jack haviam falecido. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Perdi 2 amigos muito próximos e não teria mais minha perna esquerda. Hoje eu e Thomas ainda somos melhores amigos. Depois disso, nos tornamos sóbrios e seguimos firmes. Começamos a trabalhar em reuniões do Alcoólicos Anônimos, onde defendemos que as pessoas deixem de beber e ensinamos sobre os perigos do álcool. A perda dos meus amigos será para sempre meu terror.